Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o tema que eu vim trazer para vocês, extremamente importante para mediadores e conciliadores, que é entender o CPC sobre viés da mediação e da conciliação. Muitas pessoas entendem que trabalhar com mediação e conciliação, a gente vai ter que trabalhar apenas habilidades comunicativas e negociais. Mas nós precisamos entender que a mediação e a conciliação, ela tem muita relevância processual, tanto que foi trazida para dentro do processo civil. Então, isso que eu quero trabalhar com vocês, nós entendermos dessa importância. Algumas pessoas ainda entendem que a mediação e a conciliação estão apenas ali no artigo 334 do CPC, que traz o procedimento na entrada do processo, né, como uma das primeiras etapas do processo, mas não é bem assim. O CPC tem 68 disposições legais distribuídas em 30 artigos que tratam de uma forma direta ou indireta sobre mediação ou conciliação, né, sobre formas autocompositivas de solução de conflitos. E essa é uma abordagem que eu quero trazer para vocês. Ainda que nós tenhamos a lei da mediação como marco legal da mediação no Brasil, eu realmente, pessoalmente, entendo que o CPC é o maior responsável pela expansão da mediação, especialmente entre os operadores do direito. Foi essa obrigatoriedade trazida pelo CPC de uma sessão de mediação logo no início do processo que fez com que os operadores do direito, com que os juristas começassem a entender mais a mediação, começassem a estudar a mediação, e vejo que esse foi uma grande porta, inclusive para a mediação extrajudicial. Mas não é esse o nosso tema aqui. É falar da mediação dentro do Código de Processo Civil. Então, é sobre isso que nós eu vou me debruçar aqui. Eu não vou passar por todos esses 68, por essas 68 disposições de lei, tá, gente? É muita coisa. Então, mas eu quero que vocês entendam de uma maneira mais geral o que é o CPC hoje, o que nós temos hoje no CPC quando falamos em formas adequadas de solução de conflitos. Nós vemos que ele vem todo um movimento, ele vem com um espírito autocompositivo, um espírito que favorece a autocomposição. Nós começamos lá no artigo 3º, que traz a ideia do tribunal multiportas, né, que traz várias opções, várias alternativas de solução de controvérsias, né, para os possíveis litigantes, né, inclusive fora da esfera do processo, fora da esfera do judiciário, quando traz a possibilidade da arbitragem como uma solução mais adequada, né, de conflitos. Vamos lembrar que a ideia do tribunal multiportas é um tribunal com muitas portas, cada uma trazendo uma forma mais adequada de solução dessa controvérsia. Quem é que vai escolher qual porta entrar? Vai ser o advogado. Ele que vai orientar o seu cliente qual a melhor alternativa. Talvez seja o processo judicial, talvez seja a conciliação, a arbitragem ou a mediação, mas o advogado precisa saber onde ele está. Ele precisa saber as regras do jogo para entender qual que é a mais adequada para o seu cliente. Neste sentido, o CPC vem num movimento autocompositivo. Só que a autocomposição é muito mais do que o resultado final do chegar ao entendimento. E o CPC traz isso da seguinte forma. Isso começa quando o CPC empodera as partes à medida que privilegia a autonomia da vontade. Nós vemos isso ao longo de todo o Código de Processo Civil. E começa lá no início, lá no artigo 3º, como eu falei para vocês, né, onde ele dá várias opções para as partes de solução para suas controvérsias. A jurisdição pode ser o processo judicial, pode ser a arbitragem, a conciliação, a mediação, né? Ela estimula advogados, procuradores, promotores, defensores públicos a se valerem de formas adequadas em qualquer etapa, né, inclusive com o processo em trâmite. Então, neste momento, ele diz para as partes, nós temos aqui um código que dita as regras do processo civil, mas vocês podem escolher qual delas vão optar para resolver a solução, resolver a controvérsia de vocês. Então, o CPC ele já vem nesse movimento, possibilitando as partes
escolher qual a medida mais adequada para o conflito delas. Ela traz esse poder, o CPC traz esse poder para as pessoas que estão envolvidas numa situação conflituosa. Além disso, ele estimula os métodos autocompositivos quando ele inclui a mediação como uma etapa do processo, lá no 334. Ele diz, de uma certa forma, como parece, num primeiro momento, uma obrigação das partes em se valerem da mediação, mas nós temos que ficar atentos, porque ele traz as formas como essa obrigatoriedade deixa de ser realmente uma obrigação, quando manifestando-se expressamente, seja na inicial, seja antes de apresentar a contestação, né, deste desinteresse. Mas ele faz este movimento, levando as partes para a tentativa autocompositiva. Né? Ele estimula também as partes quando ele isenta de custas remanescentes em caso de acordo antes da sentença. Isso faz com que aqueles que estão envolvidos no processo, eles inclusive pensem de forma estratégica, né? Como usar? Será que realmente vale a pena eu litigar até o fim? Quais são os benefícios dentro deste jogo entre o que eu posso ganhar hoje, o que eu posso ganhar amanhã? O quanto vale a pena eu chegar no entendimento hoje? Isso a gente vê muito expresso por essa isenção que o CPC traz, na isenção de custas, caso o entendimento se dê antes da sentença. Outro movimento que nós temos do CPC neste sentido de favorecer a autocomposição é quando ele permite a produção antecipada de prova visando a autocomposição. No antigo Código de Processo Civil, no Código de 73, nós tínhamos a cautelar de antecipação de provas. Né? Isso hoje ela foi modificada, hoje no atual CPC, é uma ação totalmente autônoma, mas tem o seguinte objetivo. Um dos objetivos, se eu não me engano, o inciso 2º do artigo que trata sobre o tema, ele fala que um dos motivos da antecipação da produção de prova é que esta prova venha a facilitar a autocomposição. Nós não produzimos prova em mediação ou conciliação, mas não significa que as partes não possam produzir uma prova para se valer dela para sua tomada de decisão. Um dos princípios da mediação é o princípio da decisão informada. Então, as partes precisam, muitas vezes, de algumas informações para saber como vão decidir. Isso é muito bacana. O CPC já vem neste sentido, vem mostrando, vem estimulando a autocomposição quando permite uma ação de produção antecipada de prova, visando justamente isso, facilitar futuramente essa autocomposição. Então, mais uma vez, ele vem estimulando e privilegiando a autonomia da vontade. Outra forma que a gente vê bem expressa, né, do que o CPC privilegia a autonomia da vontade é quando ele permite não apenas que as partes escolham a mediação, mas como elas podem escolher o mediador ou a câmara privada que vai atuar no seu caso. Então, a mediação é a expressão máxima dessa autonomia da vontade, seja das partes decidirem o seu futuro, terem a decisão final sobre o resultado controlado do seu litígio, da sua contenda, mas em vindo antes, em poder escolher o mediador ou a câmara de mediação e decidindo antecipadamente que a mediação será a forma adequada de solução dessa controvérsia. E mais ainda, a maior expressão de autonomia da vontade que eu vejo trazida pelo CPC, que vai nos levar para essa ideia de mediação e conciliação, é a possibilidade do negócio jurídico processual, lá do artigo 190, em que ele possibilita que as partes acordem como o processo vai funcionar, como será a distribuição do ônus à prova, né, possibilidade, muitas vezes, inclusive, de dilação de prazos, né, como será o próprio procedimento do processo. Então, a gente vê que o CPC ele vem neste sentido. A mediação e a conciliação é apenas uma parte de todo este movimento que o Código de Processo Civil vem privilegiando que as partes possam decidir o seu futuro, possam decidir, inclusive, aqui com relação ao artigo 190, como será o seu processo.
Aqui eu falei para vocês da ideia que nós temos do tribunal multiportas, então ficou no artigo 3º e esses 3 parágrafos, né, falando da arbitragem, falando da solução consensual de conflitos e da conciliação e da mediação em qualquer situação que nós temos do processo, inclusive estimulando juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, independente se o processo está em curso ou não. Então, o CPC já começa com este movimento. Aqui, como eu falei para vocês, são 68 disposições legais ao longo do processo, do Código de Processo Civil. Nós temos vários aspectos importantes, nem todos eles estão concentrados em algum capítulo, em alguma seção pontual, e eu escolhi 3 que eu julgo bastante importantes, que nós devemos nos atentar, não deixar passá-los batidos, tá? Uma delas está lá no artigo 165 e seguintes do CPC, que trata dos conciliadores e dos mediadores judiciais. Essa sequência de artigos, ela fala da formação do mediador judicial, dos princípios da mediação, da diferença da atividade, né, do mediador e do conciliador, da forma de remuneração do mediador e do conciliador judicial e do cadastramento das câmaras privadas. Então, a gente vê que tem uma seção específica com uma série de informações extremamente importantes para a mediação e para a conciliação judicial. Então, todas aqui, nessa sequência de artigos, nesses artigos que seguem após o artigo 165. Então, muitas coisas que dizem que são pertinentes à condição do mediador e do conciliador judicial, que são, eles se enquadram hoje como auxiliares da justiça, assim como os intérpretes e como os peritos. Tudo isso vem elencado aqui no artigo 165 e seguintes. Talvez o artigo mais conhecido de todos com relação ao CPC seja o artigo 334 e seguintes, que é justamente no capítulo que trata da audiência de conciliação e mediação. E o que ela tem aqui? Ela não tem apenas a designação da sessão, como muitas pessoas acreditam. Ela fala, inclusive, como deve a parte se manifestar se ela não tiver interesse, se ela tiver desinteresse na sessão. Está bem específico lá, como deve ser. Eu vejo que muitos advogados chegam na sessão dizendo que já se manifestaram em alguma situação, que ligaram para a vara pedindo cancelamento porque não tem interesse, mas as regras estão lá. 334 é os seguintes: sigam, leiam essa sequência de artigos que vocês vão conseguir compreender muito melhor com relação à designação da sessão e à manifestação de desinteresse. Nessa sequência de artigos e os parágrafos, inclusive, que seguem o 334, nós temos também as penalidades pelo não comparecimento da sessão. Ninguém é obrigado a permanecer em mediação, mas a parte, quando é intimada, ela deve comparecer, entender, isso especialmente para dar oportunidade da parte conhecer do procedimento, não é tanto do advogado, porque se entende que o advogado já conhece, mas da parte conhecer o procedimento e decidir ali se vai querer ou não participar. Se ela não for, ela está sujeita a uma penalidade, a uma multa, que está lá nos parágrafos que seguem ali o artigo 334. Aqui ele também nos traz, essa sequência, ela nos traz a questão envolvendo litisconsórcio, né? Muitas vezes, se uma das partes, vamos dizer, do polo passivo quer participar da mediação e a outra não, como ficam os prazos contestacionais neste caso? Porque está tudo especificado aqui. Quando começa o prazo para contestação, se nós temos mais de um réu e um participa e o outro não participa, se apenas um faz acordo, como fica o prazo do outro? Então, tudo isso vocês vão encontrar nessa sequência do artigo 334 do CPC. Outro ponto extremamente importante, e que foi o grande movimento das mediações dentro do judiciário, é com relação às ações de família, tá? Que estão lá no 694 e seguintes.
em que realmente ela traz de forma muito expressa um esforço para autocomposição nesses casos de mediação de família, inclusive no que se refere à mediação, um estímulo à mediação extrajudicial e a práticas multidisciplinares que muitas vezes são necessárias nas contendas principalmente envolvendo crianças. O CPC traz este movimento e fala algo que é um pouco diferente do que é tratado nas demais ações, que o convite para a mediação vai sem cópia da petição inicial. E o objetivo é que, quando a parte venha para a mediação, ela não tenha tido um acesso direto às palavras do advogado. Nós sabemos que muitas vezes na petição inicial, as palavras como são colocadas, né, a redação dessa petição inicial, ela pode ser um pouco pesado para quem lê, especialmente para uma pessoa que está envolvida numa situação conflituosa. Então, o próprio CPC fala que o convite para mediação, nestes casos de família, ele vai desacompanhado da petição inicial. Então, não é nenhum erro do cartório, não é nenhum erro do oficial de justiça quando da intimação, realmente é a forma como o CPC vem como uma maneira de estimular a autocomposição, para que as partes não venham tão litigantes para essa sessão. O próprio artigo diz que as partes vão ter acesso, né, ao inteiro teor do processo em qualquer momento, mas isto não vai, né, a cópia da inicial não vai com o convite da mediação, como forma de favorecer, de acalmar, de não acirrar os ânimos das partes que estão indo para a sessão autocompositiva. Tá? Aqui, com relação ao CPC, como eu falei para vocês, são 68 disposições legais ao longo do CPC, tratando de forma direta ou indireta de questões envolvendo a autocomposição. Aqui eu dividi 3 pontos que eu acho muito importantes, mas o que eu posso dizer é não se apeguem apenas à ideia daquele artigo que estipula, que designa a sessão. Nós temos muitas coisas tratando, muitos dispositivos tratando da mediação. Nós temos a própria produção antecipada de prova, a homologação do título extrajudicial, certo? São muitos dispositivos de lei que levam para essa ideia autocompositiva. O artigo 190 do CPC, quando favorece, né, o negócio jurídico processual, que pode ser algo tratado também numa sessão de mediação. Então, aqui nós temos um CPC que vem voltado, né, para os métodos autocompositivos, os métodos adequados de solução de conflitos. Hoje, aqui nessa aula, eu trouxe um pequeno panorama para vocês. Leiam o CPC, ainda que tenhamos uma lei da mediação, o CPC é muito importante porque estamos tratando da esfera processual e a mediação hoje é uma etapa do processo e nós temos muitas consequências dentro dela. E sabê-la usar da melhor forma possível, se valendo, né, de outras estruturas processuais que podem favorecer essa autocomposição, como eu falei para vocês, produção antecipada de prova, negócio jurídico processual, todos eles favorecendo aqui a autocomposição. Espero que com relação ao CPC sejam pontos que possam clarear, né, esclarecer alguma dúvida de vocês, né, e se tiverem algo mais, né, se faltar alguma informação, entre em contato comigo, eu estou aqui para ajudá-los a entender melhor as formas autocompositivas, sejam judiciais ou